todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Quero, neste momento, convidar a todos para que juntos, nesta noite, possamos ter a oportunidade de entrarmos numa das mais belas profecias bíblicas. Uma profecia cheia de esperança, de gozo, de alegria, de contentamento e de paz. Quando você ouvir a exposição dela, e se você crer, pode estar certo que será usufruidor de todos os benefícios que ela trará. Portanto, não perca a oportunidade. Você é o convidado especial para juntos compartilharmos desta alegria e dessa bênção num culto ao nosso Deus nesta noite. Deus te abençoe e seja bem-vindo com toda a sua família para compartilharmos. Amém.
nós vamos, nesta noite, abordar o nosso tema dentro de profecias, para que você tenha um entendimento perfeito de todo o conteúdo da mensagem. Precisamos buscar na própria palavra de Deus a vida do personagem em questão que vai nos trazer estas profecias. Diz o texto de Isaías, capítulo 6. Observe bem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E verso 3: E clamavam os serafins uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Neste instante, disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo nas mãos brasas vivas que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, quando nós buscamos compreender a veracidade da palavra e termos o perfeito entendimento de que esta palavra registrada procede da boca de Deus e que ela é para mim um alimento espiritual, ou seja, me fortalece espiritualmente na fé e traz revelações precisas, as quais vão me conduzir em sabedoria, em força, em determinação e em visão daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor trouxe para mim. Então vamos analisar estas palavras para que você entenda. O profeta Isaías estava no templo quando ele teve essa visão do Senhor. Uma das mais gloriosas visões que temos registrado no livro sagrado, porque ela foi dada a um homem especificamente num momento de dificuldade na terra, em que Deus vai falar diretamente à nação que havia se afastado dele e anunciar à nação o futuro dela, não só dela, mas também das demais nações e do projeto de redenção que Deus já havia feito no Jardim do Éden e prometido a Adão e Eva e a todos os seus descendentes. E este projeto agora é sinalizado de uma forma clara, de uma forma objetiva, com algumas profecias que faremos menção, duas das quais já foram cumpridas, e a outra, que é a base da mensagem de hoje, que você vai ansiar pelo seu cumprimento, assim como eu anseio por ela. Então vamos ao que diz a palavra. Primeiramente, querido, você precisa entender que no capítulo 9, o profeta Isaías, ou melhor, no capítulo 6, o profeta Isaías é chamado. Se sente um pecador, Deus purifica os seus lábios com uma brasa viva do altar dele lá no céu, e é um anjo que faz com que esse processo seja efetivado. E aí ele diz: agora você está purificado. E imediatamente Deus diz a ele: a quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando ele se posiciona, Deus então toma Isaías e começa a usá-lo na sua obra. No capítulo 9, o Senhor vai fazer uma revelação sobre o nascimento de Jesus, mas de uma forma
tão tremenda, tão gloriosa, que é um dos textos mais lindos, referindo-se ao nascimento de Jesus. Quando ele diz: Deus estará no meio de vós. Vamos rever aqui um trechozinho da Escritura, para que você possa entender. Porque um menino vos nasceu, 9, verso 6. Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta profecia se cumpriu no nascimento de Jesus. Com todo o esplendor, com toda a glória, com toda a majestade e a riqueza da revelação de um Deus vivo e poderoso, o qual trouxe dos céus um coral de anjos para anunciar que Jesus estava para nascer na manjedoura em Belém. Coisa extraordinária. Os pastores ficaram abismados, sem fala, olhando para aquela maravilha. E assim veio ao mundo o Filho do Deus vivo. Cresceu em sabedoria, graça e em poder. Aos 30 anos, ungido pelo Espírito Santo de Deus, foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Impressionante observarmos a descrição bíblica de que Satanás tentou de todas as formas persuadir Jesus a não cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. A missão que fora prometido no capítulo 9 do livro do profeta Isaías. A profecia dada por Deus a Isaías no capítulo 9, portanto, Satanás queria desfazê-la. Fazer com que Jesus não fosse o Deus forte, o Pai da eternidade, o conselheiro, o príncipe da paz, revelado aos homens em pessoa, agindo com poder e graça e trazendo paz a todos os corações que se dirigiam a ele. A outra profecia, que também Isaías é usado por Deus para transmitir, está no capítulo 53. Esta profecia, ela fala a respeito do Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que está lá no livro de Gênesis, que foi morto para que a pele do Cordeiro pudesse cobrir a nudez dos nossos primeiros pais, quando pecaram contra Deus, desobedecendo. Agora, este Cordeiro bendito é apresentado no livro de Isaías, capítulo 53, mais uma profecia. E o profeta Isaías diz que ele é o mensageiro dos céus, que veio com a mensagem de Deus, anunciou aos seus, mas os seus não receberam a mensagem. Daí o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que ouviu a nossa pregação? Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi despido, ele foi espancado, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele, aos olhos humanos, parecia que era por causa dos seus pecados, mas na verdade Deus o fez enfermo, Deus o fez pecador, para que sobre ele caísse os meus e os seus pecados. A profecia de Isaías 53 se cumpriu na morte de Jesus na cruz do Calvário. Agora eu quero que você volte para mim e pense comigo. Querido, olha o que diz a terceira profecia. A terceira profecia está no capítulo 11 e ela diz assim: do tronco de Jessé brotarei um rebento e das suas raízes um renovo frutificarei. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Quem é Davi? O segundo rei de Israel. É o rei que recebeu o título
de um homem segundo o coração de Deus. É o rei que Deus fez um tratado com ele, um pacto de fidelidade, que na sua descendência nunca faltaria governante. Nunca faltaria governante. Da raiz de Davi, um renovo se levanta. Quem é o renovo? É Jesus, que descendia exatamente da linhagem de Davi. Quando o cego de Jericó clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não falava do seu conhecimento, não falava de sua capacidade, porque até cego ele era. Num tempo que quase todas as pessoas eram analfabetas, e ele era um cego e mendigo. Portanto, a palavra que saiu de sua boca não procedia dele, mas procedia do Espírito de Deus, para fazer e dar entendimento a todos que ouviram que aquele que ali estava era o rebento que saíra das raízes de Jessé, o qual estava na profecia de Isaías, capítulo 11. E eles, os judeus que ouviam, tinham que receber, tinham que crer, mas fizeram-se surdos e não deram ouvidos, nem ao cego e nem à pregação de Jesus. Antes rejeitaram todos os seus ensinamentos. E isto lhes custou muito caro e ainda está custando muito caro a toda a nação de Israel. Mas diz o texto, portanto, que repousará sobre ele, falando de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Assim virá Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Virá do céu, querido. Não é o Cristo que foi crucificado. Não é o Jesus que foi sepultado. Não é o Jesus que andou com os discípulos na terra. Mas agora é o Filho do Deus Altíssimo. É aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Todo o poder para governar, para reger com inteligência, com sabedoria, com paz, com força, com alegria, com gozo, com contentamento, todas as nações da terra. Este será o mais perfeito governo que a humanidade há de conhecer, porque nele não haverá nenhuma injustiça. Todos os feitos estabelecidos por Deus na pessoa santa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, garantirá um governo perfeito, tal como é perfeito o Pai que está no céu, no seu governo eterno sobre todo o universo. Para que você tenha uma ideia, esta promessa feita em profecia irá se cumprir, literalmente. Não esqueça que a profecia do capítulo 9 se cumpriu, a profecia do capítulo 53 já se cumpriu, e a do 11 é esta que eu estou te anunciando, a qual você deve agora firmar a sua fé, abrir o seu coração e ter a esperança viva de que verdadeiramente estará lá, junto com o Senhor, sobre o seu governo, sobre o domínio do seu poder, no reino de paz e absoluta segurança e tranquilidade, onde você contemplará a verdadeira justiça, a justiça que é divina, que é santa e que é sagrada. Diz assim o texto, mais quero compartilhar com você. Preste atenção. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus conselhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus não é como o homem que olha
e faz julgamento, que ouve e estabelece o juízo. Não é assim que ele age. Ele age pelo conhecimento do coração, pelo conhecimento do ser como um todo, porque ele trabalha no discernimento da alma, da junta, dos ossos, da medula óssea. Não há nenhum espaço em nosso corpo onde o Espírito de Deus não tem acesso para avaliar, para compreender todos os nossos atos, e é desta forma que Jesus julgará a todos por 1000 anos, conforme declara a profecia do capítulo 11. Quero que você ainda entenda desse pensamento. Naquele período não haverá maldade na terra, nenhuma espécie de maldade. E por quê? Porque Satanás, querido, será acorrentado. Sabe quem faz esses males todos? Essa oposição ao bem. Sabe quem cria todos esses males no coração da humanidade? Essas revoltas que atingem tanto a sociedade, quanto a política, quanto os nossos lares. Sabe esses conflitos entre marido e mulher, entre filhos e pais? Sabe aquela ação instintiva do animal, do leão, de pegar a gazela, ou pegar uma zebra, ou pegar um filhote de búfalo e comer? Sabe todos esses atos que causam certo pavor, certo horror? Isso tudo será exterminado. Meu querido, eu estou falando a você do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu estou falando a você de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, o qual foi emanado de Deus o Pai, assim que Ele venceu Satanás na cruz. E como eu disse, Satanás ainda está agindo aqui na terra, mas quando Jesus vier, Ele vai amarrar Satanás, e os anjos do Senhor o guardarão nas trevas acorrentado por 1000 anos. E neste período, Cristo reinará absoluto na terra, implantando o seu reino de paz. É aquele reino que todos nós queremos. Ninguém vai sofrer, ninguém vai chorar, ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar amargurado. Haverá alegria, haverá paz, haverá contentamento. E a Bíblia diz que o leão pastará junto com o boi, a palha, o capim. Você já parou para pensar? O que leva um leão a matar é o instinto do mal. É o instinto do mal, produzido pela quebra da nossa própria ação lá no Jardim do Éden. É isso que leva o leão a matar. Mas Deus tirará tudo, Jesus tirará tudo isso, e o leão ficará amigo do boi, e os dois pastarão junto. A cobra, a criança vai poder brincar com a cobra, com a serpente, sem que ela cause nenhum dano. A ursa vai ficar junto com a vaca, e ambas estarão com seus filhotes, sem uma agredir a outra. Não haverá medo, não haverá temor, porque todo medo causado pela malícia, pela maldade humana, será tirado da terra. A presença de Cristo fará uma transformação no globo terrestre, tirando tudo que é imperfeito e tornando o mundo um paraíso divino, um paraíso de gozo e de paz. Ninguém terá sede, ninguém terá fome, ninguém será pequeno e ninguém será grande, porque todos serão tratados com justiça e com equidade. Querido, não haverá cor de pele que diferencie uma raça da outra, porque todos nós, independente da cor da pele ou da nação, todos nós seremos tratados com amor e com bondade.
Essas diferenças que hoje existem serão todas destruídas. Porque teremos no governo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo de Israel, o justo juiz, que deu a sua vida para nos resgatar da nossa maneira errada de viver. Será um período, querido, que a humanidade toda a humanidade, poderá ver e sentir a real presença do Senhor Jesus, a força do seu poder, a magnitude da sua santidade, a graciosidade do seu amor, a imensidão da sua misericórdia. E todos vão poder compartilhar por 1000 anos desta gloriosa bênção. A profecia está registrada, ainda não cumpriu, porque não é chegado o tempo. Deus já fez todo o projeto de redenção da humanidade. Está tudo registrado. E pode crer, querido, que nós estamos muito adiantados nesse projeto todo. Porque o que vem pela frente agora, sabe o que é? O arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos aqueles que creem que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para remi-lo do seu pecado e ligá-lo a Deus por adoção, todo aquele que crê que verdadeiramente pode ser justificado pela morte de Jesus Cristo, tem os seus nomes registrados no livro da vida. A palavra do Senhor registra isso. E chegará um momento, e não está muito longe, em que o Senhor vai dizer a Jesus: é chegado o momento do arrebatamento da igreja, porque as portas da graça estão fechando. E quando as portas da graça fechar, querido, a igreja será levantada e encontrará com o Senhor Jesus nos ares. E quando ela encontrar com o Senhor Jesus nos ares, começará na terra a tribulação, que é o segundo evento a seguir deste momento que estamos vivendo na terra. A tribulação tem como propósito, como objetivo, a restauração de Israel. Levar a Israel a certeza de que o Messias que foi rejeitado há 2000 anos atrás é o Cristo que foi crucificado por eles. Eles terão consciência disso, porque o Espírito de Deus revelará a eles diretamente que aquilo que eles rejeitaram é exatamente o verdadeiro Messias que eles tanto anseiam e esperam. Então Israel será restaurado. E nesse período que Israel estará sendo restaurado na terra, dentro da tribulação, Jesus está galardoando aqueles que creram nele. Portanto, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. É o casamento entre o Filho de Deus, o Mestre Jesus Cristo, o noivo da igreja, que vai tomá-la como esposa, e esta união será eterna. Assim que completar os 7 anos da tribulação, Jesus descerá, e aí vai se cumprir o que está registrado no livro de Mateus. Com poder e grande glória ele descerá dos céus, junto com os seus, e todo olho verá. E é neste momento, querido, que ele implantará o governo eterno da profecia de Isaías capítulo 11. É este governo que eu estou anunciando a você, onde haverá paz na terra por 1000 anos. Todos os males, todos os temores, tudo de ruim será dissipado. E Cristo reinará com a igreja, porque nós seremos sacerdotes de Cristo, no controle e no julgamento de todas as nações da terra.
E quando for concluído esse período de 1000 anos, que Satanás estará acorrentado, ele será solto por um pouco de tempo, um pequeno espaço de tempo, e se levantará contra a igreja e contra Jesus e contra aqueles que são fiéis ao Senhor. Sitiará Jerusalém. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque é o que a palavra de Deus revela. Eu não tenho nenhuma dúvida, ainda que alguns intérpretes e alguns homens tenham variadas visões a respeito deste assunto, mas eu convido você a ler a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus para que te instrua, porque através do Espírito Santo, Jesus diz, ninguém entenderá esta palavra se o Espírito de Deus não revelar. Portanto, não estou te falando, querido, de algo que está aqui nessa cabeça, mas estou te falando de algo que está aqui neste coração, porque não foi revelado ao meu intelecto por faculdades ou qualquer tipo de homens neste mundo, mas tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus ao longo dessa jornada de 57 anos que eu estou andando com Ele, servindo e adorando. E pela sua misericórdia e pela sua grandeza, em cada passo ou em cada queda ou em cada momento de glória que vivo na sua presença, suas revelações são autênticas, são direcionadas de uma forma grandiosa e as quais me permitem ter convicção do que digo. Não falo como homem, mas falo pelo Espírito de Deus. Se você crê, verá a glória de Deus. E esta glória esplendorosa que está revelada no capítulo 11, você a vivenciará na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Você vai ver um reino de paz e harmonia perfeita. E gozará disso. Nenhum governo da terra pode te dar isso. Nenhum reino da terra pode te dar isso. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi à cruz para resgatar a sua vida deste mundo de corrupção e de pecado e dar a você a esperança viva da vida eterna. Se você amar a Deus, amar a Jesus Cristo, submeter a sua vida a Ele e crer na palavra de todo o seu coração, o Espírito Santo de Deus trará para o seu coração a real presença de Deus, a real presença de Jesus, a real presença do Espírito Santo que vai conduzi-lo por toda a eternidade. Creia de todo o coração, receba pela fé. Estou te oferecendo a oportunidade de andar com Jesus, viver com Jesus e crer em Jesus e usufruir de todas as promessas de Deus. A primeira profecia se cumpriu no nascimento de Jesus, a segunda se cumpriu com a morte de Jesus, a terceira cumprirá quando Ele vier reinar sobre este mundo. Creia e vocês usufruirá de todas estas promessas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai eterno, receba esta mensagem, ó Deus, assim como Tu me deste, eu entrego ao Senhor, para que ela seja conduzida aos corações pelo Teu Espírito Santo. Sou apenas, ó Deus, um instrumento Teu. A mensagem é Tua, a glória dela está registrada na palavra e eu creio de todo o meu coração. E aquele que crê verá esta glória ser manifestada ao seu coração e terá esperança viva de estar com Cristo por toda a eternidade. Que haja essa esperança em todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.